Olá, amigos! Que todos tenham um dia feliz com chuvas e bênçãos. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, quarta-feira, 7 de setembro, a lição 11, ela tem como título Elias, o problema da precipitação. A lição de hoje está baseada no livro de 1 Reis, do capítulo 19, do versículo 1 a 9. E aqui conta sobre o fracasso, de um grande profeta chamado Elias, um homem consagrado a Deus, que foi um dos poucos que ele foi transladado para o céu diretamente. Vejam que tipo de homem foi Elias para acontecer isso. E ele era um profeta, assim, dos mais conceituados, que viveu ali em Israel, que ele participava, na época do rei Acabe, que governava Israel, que era um rei idólatra, um rei que fez um mau governo, um dos piores que apareceram ali em Israel. E ele era casado com uma mulher chamada Jezabel, que ela era uma sacerdotisa do deus Baal, e era uma mulher péssima, muito má, idólatra, E Elias, ele foi introduzido ali no meio desse povo de Israel para poder fazer milagres, para que ele pudesse mudar o pensamento e a ideologia desse rei, dessa rainha, para que o povo não se inclinasse para o mal. E ele queria trazer julgamento para o povo de Israel. E Elias, como profeta, ele disse que não iria chover durante os próximos 100 anos. E ele resolve confrontar o rei Acabe, porque ele era idólatra, porque ele adorava assim falsos deuses. E ele, Elias, ele desafia, os profetas desse rei Acabe, que eram falsos profetas. E isso aconteceu no Monte Carmelo, onde Elias pediu que os profetas, pelo lado do rei Acabe, que eles fizessem um altar e colocassem lá o sacrifício que eles quisessem, e que se o Deus dele existisse, que o Deus dele consumisse aquele altar que eles fizeram, e que Elias também iria fazer da mesma forma. E acontece que levaram assim muito tempo, o Elias deixou até um tempo a mais, e nada de acontecer do Deus dos profetas falsos, dele consumir aquele sacrifício naquele altar, aquele holocausto. E Elias fez da mesma forma, construiu o altar, colocou lá o sacrifício dele, e ainda mais, ele encheu de água, para que realmente mostrasse para aquele povo. E ele invocou a Deus que mandasse fogo dos céus, que consumisse tudo aquele altar, aquele sacrifício, mostrando a eles, que ele é o Deus verdadeiro. E de fato, ocorreu que todo mundo ficou abismado com aquilo que havia acontecido. E o próprio Elias também, Isso aconteceu tudo no Monte Carmelo. E uma das apostas também era que ele iria exterminar também com os profetas, falsos profetas. E ele, Elias, tomou coragem e matou um a um os profetas com espada.
Acontece que a Jezabel, que era a esposa de Acabe, ela não estava naquele momento ali. E o rei Acabe, chegando em casa, fala para Jezabel o que havia ocorrido. E Jezabel se enfureceu, e olha o que ela disse, que está lá em 1 Reis 19:2. Faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizeste cada um dos profetas, que está lá em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 2. Ou seja, Jezabel estava prometendo matar ao Elias. E vejam, Elias era um profeta de Deus, um homem consagrado, um homem que tinha comunhão com Deus, né? O homem que havia presenciado aquele milagre do Senhor, de ter consumido todos aqueles holocaustos, de ter lançado aquele fogo, né? E forças, né, para destruir tudo aquele holocausto. E além do mais, também deu coragem e força para destruir os profetas e matar os profetas, os falsos profetas, né? E de alguma forma assim, que Jezabel falou para ele, com palavras fortes, né, e destrutivas, que iria eliminar a rainha Jezabel, né? Deixou o profeta amedrontado, assustado e até desanimado. E ele começou simplesmente a fugir de Jezabel, indo para as partes mais altas, né, ao sul dos territórios de Judá. Um lugar assim muito conhecido por todos da época, né? Que não era um lugar seguro. E mesmo assim ele foi para lá, após ele se despedir dos seus servos, né? E ele escolheu ir para lá por conta própria, né? Ele escolheu a direção que deveria ir, não consultou a Deus nada e foi na direção, achando que Deus, sabe, não estava do lado dele, né? Onde o medo o impediu de ver a ação de Deus. E ele acabou assim fugindo, né, do problema, e não soube esperar nesse crisol. E veja, meus amigos, nós estamos falando de um profeta que, diante, né, do semblante da Jezabel e da ira no rosto dela, ele acabou fugindo, ficou com medo. Porém nós vemos, né, meus amigos, que todas as pessoas, as melhores que possam ser espiritualmente, existem momentos que elas estão lá em cima ou estão lá embaixo, né? E quando elas estão em baixa, elas são propensas a erros, né? E fracassarem, como o próprio profeta agora fracassou e fugiu, não esperando no Senhor para que ele agisse. E isso acontece comigo, acontece com você, com qualquer pessoa. E eu vou contar aqui um caso que aconteceu comigo, que realmente foi Deus que colocou as mãos poderosas, porque eu mesmo não me sentia assim, né? De poder para aquilo. Eu estava recém-batizado, né, na igreja adventista. Eu era católico antes, e aos 49 anos eu resolvi aceitar o evangelho da verdade. E resolvi aceitar a igreja adventista como minha doutrina. Recebi todos os ensinamentos, né, no início, com estudos bíblicos, estudei uma Bíblia inteira, fiz vários cursos, me preparei para aquele momento. E um ano após eu estar batizado, um determinado pastor da igreja onde eu frequentava, né, onde eu fazia o meu ministério, e
E ele resolveu assim levar uma pessoa que estivesse iniciando, né, na doutrina, para dar estudos bíblicos, né, para que ele ensinasse, né, como ia proceder, e mais um ancião da igreja. E nós fomos na casa de uma pessoa que ela solicitou o estudo bíblico. Chegando lá, e eu me preparei, assim, sabe, com muita oração. Até naquele dia eu estava assim em jejum, quando eu fui lá, porque eu estava assim, meio nervoso, eu era assim um bebê espiritual. E nós fomos na casa dessa senhora. Nós fomos em 3 pessoas, eu, o pastor e o ancião. E eu iria começar a dar o estudo bíblico e o pastor ia monitorar e ia me ajudar, né? E chegando lá, em um determinado momento nós fizemos orações, nós cantamos um hino. E um determinado momento, esta senhora começou assim com o semblante ficar diferente. Ela estava assim deitada na cama, que ela estava meio adoentada. Começou a ficar com o semblante diferente, vermelhado, os olhos vermelhos, começou a engrossar a voz, começou assim a falar palavras contra Deus, assim, falar de Jesus, falar mal de Jesus. E eu senti que tanto o pastor quanto o ancião começaram a se assustar, né? E eis que essa senhora, sem ninguém ajudar nada, ela se levantou assim, parece levitando da cama. E ao lado da cama dela existia um tijolo com uma chaleira assim, né? Que ela tomava um chazinho de vez em quando, aquela mulher, né? Ela jogou aquele na direção quase do pastor, aquela chaleira, pegou aquele tijolo e veio em cima de mim. E nisso, em cima de mim, não, em cima de nós, né? Nós 3. O pastor e o ancião correram para fora da casa. E eu fiquei sozinho. Quando ela levantou a mão assim para jogar em mim, eu levantei a mão. Em nome de Jesus, te repreendo. E ela, assustada, ela ficou parada assim. E eu comecei a orar forte, alto, né? E comecei a cantar aquele hino Castelo Forte, do Martinho Lutero, eu sozinho. Quando eu comecei a cantar assim, ela começou assim a se acalmar. E foi indo, se acalmou, a voz dela voltou ao normal e ela perguntou para mim o que tinha acontecido. E eu continuei a cantar. E nisso voltaram o pastor e o ancião. Vejam, meus amigos, eu era 1 ano desse ministério, um bebê. E Deus me deu uma força assim que eu não sei de onde surgiu. Aí que a gente vê que todas as pessoas, elas falham. Como o próprio profeta aqui, né? Nesse crisol, ele saiu correndo, né? Fugindo de uma mulher endemoniada, possuída do demônio, porque ela estava assim, fora de si, a Jezabel. E aqui nós podemos perfeitamente entender, né, que Elias, antes dos acontecimentos lá do Monte do Carmelo, ele estava assim uma crescente, né, uma força espiritual grande. E eis que aconteceu algo inesperado, que ele acabou caindo, e se aterrorizou, ficou assim ansioso, inseguro, que após a perseguição de Jezabel, ele teve até a vontade de se matar, de morrer. Deu uma depressão muito grande nele. Ele pegou uma aflição tremenda. E até ele se escondeu numa caverna no Monte Horebe. E achou ali que era um lugar de descanso para ele, um esconderijo.
E isso estava após 40 dias ele fugindo de Jezabel. E a história do profeta Elias é muito emblemática, né? Depois de um sucesso que a gente vê que ele fez lá no Monte Carmelo, onde ele teve êxito, né, ao lado do Senhor. Venceu as forças do mal no Monte Carmelo, com muita comunhão e oração, onde Deus realmente atuou ali naquele altar. Deus deu força, coragem, fé para ele. E agora, depois desse evento, Elias começa a ter esse tremendo fracasso, né? Uma falta de confiança de um homem, de um profeta, falta de confiança em Deus, né? E uma vulnerabilidade assim, emocional muito grande, né? Sem igual, e uma depressão que ninguém se entendia. E Elias, ao encontrar-se numa caverna em Horebe, ele se achando ali o melhor lugar no mundo, Deus aparece para o profeta e pergunta a Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus chega, né, para o profeta. Está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo de 1 a 9. E o profeta responde: Senhor, eu tenho sido zeloso, obediente a ti. Ó Deus dos exércitos, ele está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Ele explicou que depois dos acontecimentos lá do Monte Carmelo, onde ele matou, né, os profetas, ele passou essa perseguição que deixou ele meio desequilibrado, ele ficou só, e daí ele teve medo, ele ficou ansioso, né? E até esqueceu de buscar a ele, ao Senhor. E Deus imediatamente fala a Elias: Elias, sai dessa caverna nesse momento, se põe em pé, eu tenho uma missão para você. Está lá em 1 Reis 19, 11. E não é nesse lugar. E vemos que Elias, né, fez muitos esforços assim por conta própria, né, sem consultar a Deus, né, tomou decisões erradas, precipitadas, impróprias, né, para o momento, sem raciocínio, sem buscar uma comunhão com Deus, muito mal planejada, né, decisão, sem a divina orientação que ele sempre tinha antes. Deus dava a orientação para ele, ele fazia tudo certinho. Eis que de repente toma essas decisões fracassadas. E isto ilustra-se muito bem a nossa vida, a nossa caminhada até Canaã celestial, onde a nossa vida espiritual, quando às vezes nós também tomamos decisões erradas, decisões por nós mesmos, né, não consultando a Deus, decisões precipitadas que têm consequências horríveis na nossa vida, que podem nos levar a caminhos errados até da perdição, com consequências graves assim, para nós, para nossa família, onde o importante é colocar Deus a par de tudo que acontece na nossa vida. De todas as aflições, as preocupações, sempre confiando no Senhor que nós servimos, né? Respeitando a definição divina, porque Ele sabe o que é melhor para todos nós, e nunca nós apressarmos a resolver os nossos problemas com forças próprias nossas, que muitas vezes arriscadas, né? Por mais experiente que nós sejamos, o que devemos sempre é buscar uma comunhão maior com Deus, né? Orar mais, buscar o Senhor, se consagrar ao Senhor, e sempre esperar no Senhor. As Escrituras, elas estão cheias assim, de personagens que não cumpriram a vontade do Senhor, como Abraão e Sara,
que eles resolveram ter um filho da promessa por conta própria, né? Quando Abraão ele resolve ter um filho com a serva de Sara, chamada Agar. Moisés, que ele foi impaciente e surrou a rocha para que desse água para o povo de Israel, não aguardou, não esperou no Senhor. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Jesus tem tocado no seu coração, falado no seu coração. A voz você tem que sentir a voz do Espírito Santo falando com você, para que ele possa, assim, te dar a orientação melhor para a sua vida, para que você não se assuste com as coisas que acontecem nesse mundo, para que você possa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, porque ele quer dar-te esse presente que chama-se salvação e te levar-te para as mansões celestiais. E sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.